Querido pai, preste atenção em mim agora, ó. Preste atenção. O seu filho, ele não vai voltar para a igreja se você não ajudá-lo. O seu filho, ele não vai desempenhar o ministério dele bem se você não apoiá-lo. O seu filho, ele não vai ser um bom cristão se você não ensinar para ele que isso tem que ser uma prioridade. Em suma, o seu filho não vai seguir Jesus se você não seguir Jesus na sua vida, porque ele vê é você. Assim como a igreja é um reflexo daquilo que o pastor é, o seu filho é um reflexo daquilo que você é, porque a referência que ele tem dentro de casa é você. Fala galera, meu nome é Elias e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre pais de jovens. A gente tá nessa liderança aí da nossa juventude, da nossa igreja, e eu tô começando a ver alguns problemas que a gente começa a enfrentar aí e eu quero discutir um pouco com você. Então, se você é pai de jovem, assista esse vídeo até o final, que às vezes pode ter alguma coisa que pode te ajudar, que pode nos ajudar como líderes, com o seu filho, com a sua filha, enfim. Então, fique ligado, pegue seu café aí e vem comigo. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp aí, para quem você acha que vai ser abençoado com isso. Então, vamos lá. E como o primeiro aspecto que eu vejo alguns certos problemas familiares é que os pais eles estão deixando de dar o testemunho para os seus filhos. Em primeiro, eu quero destacar como a primeira característica é que os pais hoje em dia eles não estão tendo esse tempo de qualidade com os filhos. Eu achei que tava Não, sem áudio. mas é bom que eu vou começar aqui de Eu novo. tirei os volumes tudo e não ficou. Não, tá de treta. Pronto. Ai, mano, eu fazendo story aqui. Eu tirei os volumes tudo, de repente eu vou configurar o bagulho aqui tudo. O cara falando duas vezes. Pronto, mas enfim, vou começar porque aí eu vou terminar. E como um primeiro tópico que eu destaquei, que tem surgido, que nós temos visto como um problema na nossa juventude, da nossa igreja em relação aos pais os pais têm uma ausência de testemunho. E como uma primeira característica dentro desse tópico, eu quero destacar que os pais hoje em dia eles não estão tendo um tempo de qualidade com os filhos. Eles não estão conseguindo conversar abertamente sobre alguns assuntos mais polêmicos que precisam dessa mentoria paterna. E isso acaba refletido no pensamento daquilo que eles querem ser no futuro, e isso acaba sendo um problema. E como uma outra característica dentro desse tópico de ausência de testemunho é que os pais hoje em dia eles não estão conseguindo mais ser esses pais que são compassivos, que conversam abertamente com os filhos numa questão de compreensão. Eles estão sendo muito absolutistas e pouco companheiros dos filhos, e isso gera um problema, e isso pode até ser que influencie futuramente nos laços entre pai e filhos, porque os jovens começam a ser um pouco resistentes em falar os seus planos futuros. Isso acaba gerando um problema na família, um problema individual dentro do jovem, e também isso reflete dentro da igreja na questão ministerial de cada um. E como um outro problema que a gente está vendo muito aqui na nossa juventude, isso acontece de uma maneira geral também, nós acreditamos, porque a gente conversa com outros líderes de outras denominações, que é os pais hoje em dia eles não estão conseguindo ensinar para os filhos qual é a verdadeira maturidade. Eles estão querendo passar só que maturidade é você querer ter um bom emprego, você correr atrás, você fazer uma faculdade, e isso de fato é uma verdade. Mas uma verdadeira maturidade chega no momento que você sabe o porquê que você vive, qual é o propósito da sua vida, que é o seu ministério.
para aquilo que você foi chamado por Deus. E esse ministério é aquilo que tem que envolver a nossa vida, e as nossas decisões, elas têm que ser tomadas mediante esse conhecimento do nosso ministério. Porque afinal de contas, Deus ele nos criou para desempenhar os sonhos dele. E o nosso ministério nada mais, nada menos é do que isso. É viver plenamente a vontade de Deus. Ou seja, em outras palavras, os pais eles estão deixando de apoiar, de ensinar, de mostrar para os filhos e ajudar eles a descobrir para aquilo que eles foi chamado. Ou seja, o ministério em Deus está sendo cada vez mais procrastinado. O ministério em Deus está sendo cada vez mais oculto. E isso é um grande problema. E um outro tópico também que a gente vê como problema dos pais é que eles deixam de dar apoio ao ministério dos jovens da igreja local. Querido pai, preste atenção em mim agora, preste atenção. O seu filho, ele não vai voltar para a igreja se você não ajudá-lo. O seu filho, ele não vai desempenhar o ministério dele bem se você não apoiá-lo. O seu filho, ele não vai ser um bom cristão se você não ensinar para ele que isso tem que ser uma prioridade. Em suma, o seu filho não vai seguir Jesus se você não seguir Jesus na sua vida, porque ele vê você. Assim como a igreja é um reflexo daquilo que o pastor é, o seu filho é um reflexo daquilo que você é, porque a referência que ele tem dentro de casa é você. E pai, para de deixar o seu filho somente nas mãos do Ministério de Juventude da igreja local qual você está inserido. Nós não somos milagreiros. Nós não vamos fazer o seu filho voltar de uma maneira sobrenatural. Isso primeiramente parte de você, que é o pai, que é aquele que mais quer bem ao seu filho. Então, ore, pegue o seu menino, leva ele para a igreja, nem que seja à força, é assim que as coisas funcionam. A gente tem que fazer alguma coisa para inserir, para cativar o olhar desses jovens para a igreja. E é isso que o Ministério da Juventude está ali. É para criar um evento, fazer uma programação para que os olhos dos seus filhos eles sejam retirados das programações do mundo para serem direcionados para as programações da igreja. Mas o pilar mais importante que vai fazer com que seu filho volte para Deus é você. Não tem outro jeito. Para de querer achar que líder é milagreiro. O pilar mais importante é você como pai. Assuma essa responsabilidade porque não é nossa, é de você. E para concluir, como que você pode ajudar? Primeiro, seja um pai bíblico. Estude a Bíblia, pegue os princípios, deposite no seu coração e viva eles, para que os seus filhos vejam o próprio Deus em você. Segundo, assuma a sua responsabilidade de ensinar o seu filho a andar nos verdadeiros atos do Senhor. E em terceiro, como menor parte, e você até aqui já entendeu que a responsabilidade é sua, então em menor parte, mas mesmo assim não deixe de fazer isso em nome de Jesus, apoie o ministério de jovens da sua igreja. Apoie, porque isso você já está investindo automaticamente no seu filho e nas gerações futuras. E é uma coisa muito de ilustração agora para acabar. Muito importante que a gente vê na igreja. Muitos pais, eles reclamam da juventude da igreja onde eles estão inseridos, mas nunca participaram de uma reunião, nunca perguntaram se os líderes estão precisando de alguma coisa. E muitas das vezes também, eles acham que a gente tem que fazer eventos grandes, chamar a gente de fora, mas eles também não entendem que somos jovens, às vezes a gente não tem uma questão financeira muito grande e que não dá para fazer essas coisas sem investimento e a gente não tem como fazer isso sozinho e nunca perguntou se está precisando de alguma coisa.
É só falando mal e ajuda, nada. E que você deposite essa mensagem no seu coração, querido. E ajude, em nome de Jesus. Que isso vai ser bênção diretamente para o seu filho, para a sua família e para as gerações futuras. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.